Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Vocês estão lembrados de uma frase que eu disse no culto de Ano Novo, que é muito fácil esquecer aquilo que nós ouvimos? Quantos aqui estão lembrados do lugar onde nós devemos sentar quando nós nos reunirmos? O que vocês estão fazendo aí atrás, então? Quero todo mundo aqui para frente, porque nós estamos modelando o comportamento da nossa congregação. E se você que está sempre presente não serve de modelo para aqueles que se sentam lá atrás, muito provavelmente por você estar cada vez mais atrás. Não esqueçam disso. Quando você chegar e tiver aquele buraco aqui na frente, você corre e ocupa esse lugar. Isso passa uma boa mensagem. Quero agradecer a você que veio, a você que obedeceu. Quero dizer que a irmã Edneuza pode ficar aí. Fica aí com ela, Detinha. Pode ficar. Eita. Porque o esforço para ela chegar aqui é grande. Se ela quiser vir, seja bem-vinda. Então, irmãos, nós estamos falando de um tema que é particularmente desafiador. Porque quando você vai falar sobre governo, uma das primeiras coisas que nós precisamos desconstruir é o modelo que nós já temos consolidado dentro de nós. Nós temos uma tendência a olhar para o governo de Deus e para o reino de Deus como nós olhamos para o governo terreno, humano. E é claro que não é da mesma maneira, nem a forma de liderar é a mesma, não pode ser a mesma. Uma das coisas que a gente mais escuta quando a gente se reúne com o pessoal da MentorLink é sobre essa hierarquização, sobre essa maneira de liderar que tem que ter um dono daquele pedaço, daquele lugar. Jesus disse, quando a mãe pediu para o filho sentar direito e outro à esquerda, a primeira coisa que Jesus disse foi que líder, pessoa influente, pessoa de autoridade do reino é aquele que se faz servo de todos. Inverter o paradigma. Isso é uma questão que eu não pretendo falar sobre isso no tempo que eu tenho, mas é só para que você entenda que nem tudo nós podemos olhar com as lentes que nós já temos. Nós precisamos tirar as nossas lentes e olhar com a lente da palavra de Deus. Eu trabalhei em um local que tinha um adesivo colado. Eu acho que eu já contei isso aqui. Um adesivo grande. Aqui Deus governa. Chegou uma pessoa a pá virada, porque estava chateado com alguma coisa que administrativamente estava colocada, e leu. Aqui, porque tudo é uma questão de pontuação. Aqui Deus governa, pois então Deus não sabe governar em nada. Eu estava sentada nesse lugar e eu disse, é quando nós não somos um modelo para as pessoas que estão nos olhando. Que o evangelho do reino seria conhecido somente porque eu prego palavras bonitas. Seria conhecido pela maneira como nós acionamos. O que é que as pessoas ao nosso redor podem dizer? Aqui na Zoe, Deus governa? Ou será que as pessoas vão dizer igual? Se Deus governa ali, ele não governa em canto nenhum. Esse povo não sabe nem o que é governo. Eu queria mesmo falar sobre desgoverno. Mas não é isso que está queimando no meu coração. E eu gosto de falar daquilo que está me movendo. E pensando desde novembro sobre o governo de Deus, eu comecei a observar algumas coisas. No início de tudo, Deus estava e Ele governava sobre o caos, sobre o inexistente, sobre aquilo que a gente não sabe descrever com as nossas palavras. Então, eu vou dar explicações para isso. Os astrofísicos, os astrônomos, mas eu não quero, como eu disse, falar sobre isso aqui. Deus criou um homem e ele pegou o governo. E eu
sobre autoridade espiritual. Ele pegou a autoridade que pertencia a ele e ele entregou ao ser humano. Adão e Eva passaram a ser a autoridade delegada sobre essa terra. E Deus em seguida disse a ele: sobre esse mundo governem, dominem. Preste atenção sobre as coisas criadas. Não foi sobre outros seres humanos, como a gente gosta de dizer. Esses dias uma pessoa disse assim: são suas ovelhas. Eu disse: nessa relação, sabe o que é que eu sou? Quantos aqui já assistiram a Lessie? Conhecem a raça da Lessie? O Border Collie? Não sei o que lá, e tem outra coisinha que é o cão usado em pastoreio. O Senhor é o pastor e eu sou o cachorrinho só. Corre atrás, quando o pastor diz, vai! Aí eu, e as ovelhas, vocês são todos do Senhor. Aqui essa é a nossa posição. E Ele quem governa. E é isso que a gente precisa deixar bem claro aqui. Não há nenhum outro nome aqui que importa ser lembrado, além do nome de Jesus. Ele é quem governa. Aqui nós estamos como essas autoridades a quem Ele delegou responsabilidades. E relaxem, porque a Bíblia diz que a nós cabem os duplos honorários e também o duplo julgamento. Pelo aquilo que nós estamos ensinando, por aquilo que nós estamos pregando. É muita responsabilidade. Mas voltando para o que eu comecei dizendo. Vem Adão e Eva e pegam aquela autoridade e por conta do pecado, aquela autoridade, este mundo já passou, mudou de governo. Sofreu um impacto. Eu acho interessante esse texto, que a palavra diz que o Senhor retirou Adão e Eva e disse, é preciso que eles não tenham mais acesso a esse lugar. E colocou anjos para estarem guardando, colocou um anjo para estar guardando e uma espada, a Bíblia diz, flamejante, para que tenha mais acesso à árvore da vida. E aquilo que antes era governado pelo Senhor, Adão e Eva, exercendo a autoridade delegada, passou agora para o governo, a autoridade, a Bíblia diz, do príncipe deste mundo. E aí imagine, não é que Deus não deixou de exercer governo e autoridade por meio daqueles a quem Ele escolheu e levantou. Irmãos, olha, isso é um reducionismo tremendo, o que eu estou falando, porque eu quero situar vocês em algumas coisas, por isso que eu estou falando isso. Mas isso é reduzir muito a história do governo de Deus. Você vai ouvir durante o ano inteiro. Se fosse você anotava, ia mastigando esse negócio. E aí a história caminha até que chega o momento em que nós vemos surgir Noé. E o nome de Noé tem um significado poderoso e tremendo, para pesquisar. E as coisas vão crescendo. Israel, o povo de Deus, vai parar debaixo do governo do Senhor. Anos e anos, 400 anos de escravidão. Deus levanta um Moisés e tira aquele povo que estava aprisionado no Egito, vivendo como escravos, dentro de uma mentalidade de escravos e servos, para fazer para si uma nação, um povo para ser conhecido como de propriedade dele. E o próprio Senhor passa a caminhar com ele. E interessante porque Moisés começou a se relacionar com o Senhor de uma maneira como nenhum outro ser humano, além de Adão, jamais teve acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que ele podia ver o Senhor
cara a cara. E a gente já conhece aquela história que o Senhor escondeu ele na vida da rocha, passou e disse que ele não podia ver tudo. Mas ele foi essa pessoa que pôde chegar ao mais perto daquele relacionamento que Adão tinha com Deus. Moisés estava ali, ó, colado com o Senhor. Antes dele, somente Enoque, que a Bíblia diz, caminhou com Deus e Deus tomou para si. E a história vai avançando e continuando. Moisés perde a cabeça e Deus diz para ele, está ali Canaã. Veja, vou te mostrar. Mas você não vai. Nem você, nem todos aqueles que caminharam com você. Exceto Josué. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas mais duras que eu ouvi no aniversário da Azul. Ou você se prepara para caminhar debaixo do governo de Deus, ou você vai morrer no deserto. Seus ossos vão testemunhar da sua desobediência. Deus me livre dos meus ossos testemunharem a minha obediência. Eu prefiro morrer. Eu disse isso a Deus naquele momento. Se o meu coração chegar a esse ponto de se endurecer. Jesus, eu prefiro morrer. Irmãos, meu coração. Eu não quero ser alguém reconciliável. Eu não quero ser alguém que, depois de provar, como diz o texto, as coisas inefáveis endurecem o coração ao ponto de se perder. Deus me livre de uma hora dessa. Deus me livre. Eu quero viver debaixo do governo do Senhor. E esse povo caminhou com Moisés, e vocês conhecem a história, irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil para o povo vagar 40 anos. Mas imagina quanto tempo foi necessário para que o povo aprendesse a viver debaixo do governo de Deus, e uma geração se perdeu. Ô, irmãos, vocês já pararam para pensar que de dia tinha uma nuvem que cobria e à noite uma coluna de fogo, e que em um belo momento aquele negócio se levantava e saía do lugar e todo mundo tinha que sair juntando suas coisinhas ainda atrás? Esse povo foi sendo treinado a ser um povo obediente. Deus foi falando com eles, conduzindo, respondendo orações, e ainda assim houveram corações que se endureceram ao ponto de os ossos ficarem dando testemunho da desobediência, e nós hoje aqui falando deles. Deus me livre, eu não quero isso para mim. Em compensação, houve um grupo de pessoas que aprenderam do Senhor, que puderam dar prosseguimento ao que Deus começou a fazer. Se eu disser a você que eu não li nada do que eu escrevi, pois aí Deus está falando. Eu disse a vocês no culto de domingo que quando nós estamos vivendo uma transição é uma passagem de um lugar para o outro, mas é também um processo psicológico. Que processo é esse? Você está aprendendo a lidar com circunstâncias novas, com coisas que mudaram. Irmãos, quando uma transição está acontecendo, é preciso uma reorganização interna e externa. É preciso uma reorganização. O texto que eu escolhi para ler foi o que está em Josué no capítulo 1. E aí, se você abrir sua Bíblia, nós vamos lá para aquele texto que a gente já ouviu aqui tantas vezes. Tantas vezes, inclusive eu li uma parte dele falando sobre ser forte e corajoso. Mas começa assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto
ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Interessante, vocês estão lembrados de Josué, né? Josué foi espiar a terra. Vocês acham, aquela pergunta que eu fiz a vocês, no ano novo, que o problema de Deus dizer 4 vezes a Josué para ele ser forte e corajoso, estava relacionado ao fato de que Josué não tivesse coragem? Foi ele quem disse, vamos te dar conta, vamos pegar ele. Ou será que Deus estava querendo dizer a Josué, então, forte e corajoso. Rapaz, seja forte e corajoso. Negócio aí mais na frente, umas coisinhas que você vai enfrentar, umas situações que você vai viver. Seja forte e corajoso. Será que faltava no coração de Josué coragem? Irmãos, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que Josué era corajoso. Era o que estava por vir, que era grande demais. E talvez, por mais que ele conhecesse, ele não tivesse 100% de noção do que estava para acontecer. Queridos, toda transição é um processo que se dá no físico, se dá no espiritual, mas se dá também no emocional. Parte desse processo é se despedir do velho para se reconectar, ou melhor, para conectar-se com o novo. Mas você já parou para analisar que a gente tem um mau costume de depois que a gente sabe fazer uma coisa, nós só fazermos daquela maneira? Quem está de relógio aqui, por favor, troque de braço, por favor. Vamos ver se você aguenta ficar com esse relógio aí até o final dessa reunião. É um processo, irmãos. E você já sabe, eu não preciso dizer, nós não gostamos de processo. Dar adeus ao velho está ligado a você dar adeus às suas certezas. Dar adeus ao velho está relacionado a você se despedir do seu know-how, da sua experiência. Eu já liderei, já abri igreja em vários lugares. Eu já abri célula, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Parabéns. Parabéns para todo mundo que construiu experiência. Tem um papel que eu não coloquei aqui. A primeira coisa vai ser no campo da imaterialidade, você vai imaginar. Que Deus diz a ele que ele não desperdice, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, não despreze o seu legado. O que quem veio antes de você juntou, você tem todo o direito de não fazer igual. Mas não deixe de levar em conta aquilo que os que vieram antes de você, os nossos pais na fé, fizeram. Não esqueça daqueles que abriram o caminho para que você passasse por ele. Não esqueça daqueles que carregaram você aqui ou no colo para você estar onde você esteve. Irmãos, eu jamais estaria de pé se não houvesse quem pagasse um preço de oração pela minha vida. E você já sabe, eu não andei por aí fazendo um montão de coisa. Andei fazendo um montão de coisa. Mas nem todas as coisas erradas eu prazer de fazer. 3 professoras da escola dominical. Uma que quando me via, chegava bem aqui em cima. Os irmãos aqui desta mesa, especificamente, já sabem. Minha irmã só fala assim com os outros, igual aquela irmã que está sentada ali.
Isso quer dizer o quê? Me dando cutucada. Ou vai todo mundo andando em linha reta e a minha irmã empurrando todo mundo para o outro lado. Tem umas pessoas que têm essa capacidade, né? Então, essa minha professora da escola me quase igual a minha irmã aqui do lado. Esperança da glória. Nada. Esperança da glória. Ela me segurava nos ombros. As pessoas de oração desprezam o seu. Ser uma igreja família. Morrer batendo nessa tecla. Esforce para viver. Outra coisa que ele diz, não se aparte, ele diz, aí ó, deixa eu ver. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. O versículo 7 diz, tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Carregue a herança de quem fez o caminho por você e trate de levar a obediência junto na sua mala. Eu tenho muita dificuldade de obedecer. Reveja isso, porque Jesus nos deu exemplo de obediência. A Bíblia diz que na noite mais escura da alma de Jesus, ele diz, passa de mim esse cálice. Mas se o Senhor não quiser, seja feita a tua vontade. Deus, eu quero muito. Não é a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Que o Senhor lhe livre da sua própria vontade todas as vezes que for necessário. Quando meu coração está muito fechado para uma coisa, eu dobro os meus joelhos e digo, Espírito Santo, vem aqui me vencer. Não é me convencer, é me vencer. Porque existem momentos que nós precisamos ser vencidos pelo Espírito Santo. De tão agarrados nas nossas convicções que nós estamos. Deus nos querendo nos levar para um novo tempo e eu agarrada com o velho. Não, eu tenho que levar aqui. Isso aqui tem que ir comigo. Isso aqui foi o que eu conquistei. Que bom que você conquistou. Deus tem mais. Deixa aí. Vamos avançar. Vamos por mais. Corramos por mais. A outra coisa que ele diz, deixa eu achar aqui. Chega, meu pai, que eu já me perdi. Como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em onde você for, eu irei. Aonde pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. São as palavras que nós usamos nos votos conjugais. O Senhor está dizendo a Josué, estou fechado com você, Josué. Para onde você for, estou com você. Eu não vou te deixar. Não abandone as alianças que você faz. Deus não lhe permite abandonar as suas alianças. Cuidado com isso. Eu falei sobre isso domingo. Cuidado ao que você diz sim. Cuidado ao que você diz não. Esse povo passou 40 anos sendo preparado para viver como um povo livre. Como um povo governado por Deus. Se você voltar aí nos livros históricos, você vai entender muito sobre o governo do Senhor. E é sobre isso que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu estou passeando aí nesses livros históricos. Em Números. Interessante. Números 36 fala que esse povo estava sentado nas colinas de Moabe.
Mas em Deuteronômio 34:9, o povo segue parado no mesmo lugar. Moisés repetindo para eles tudo que eles tinham vivido até ali. Eles não se moveram do lugar. Deus continuou falando para eles. Eles ouviram toda a lei mais uma vez da boca de Moisés. E por esse Moisés eles foram também abençoados. Eles permaneceram acampados ali. E eles receberam de Deus mais uma vez instrução. E Josué, depois que Moisés termina o livro de Deuteronômio, Deus mais uma vez mostra para ele. A Bíblia diz que Deus mostra para ele. E a Bíblia diz que foi o Senhor que recolheu Moisés. E o próprio Senhor o sepultou. E diz também que ele chega para Josué e diz aquilo que eu li. Aí Deus vai lá, fala com Josué, com esse povo sentado, acampado nas colinas de Moabe, e diz: agora você vai atravessar o Rio Jordão. Pega o povo, chama esse povo, dá ordem ao povo. Bora, Josué, vamos atravessar. Sabe o que é isso? Em linguagem militar? Josué recebeu ordens expressas. Ordens expressas são dadas quando algo deve ser cumprido imediatamente. São ordens diretas, claras, para pessoas específicas. Toda uma cadeia de comandos se ativada a partir de uma ordem expressa. Uma coisa vai levando a outra, o outro grupo vai sendo, todo mundo vai sendo cutucado para fazer aquela coisa se cumprir. O que Deus deu a Josué foram ordens expressas. Vamos atravessar o Jordão. Vamos atravessar o Jordão com esse povo. Eu vou fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a Moisés e a eles. Bora, vamos lá. Vamos botar esse povo para sair do lugar. Pequeniníssimo detalhe. Pequeno, assim, tamanhozinho de botão. Esse território era dos heteus, dos gigazeus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, todos esses zeus aí. E esses povos todos juntos formavam um povo cananeu. Além disso, eles ainda tinham suas próprias características, porque eles não eram um povo único. É como se eu dissesse assim: o Brasil vai atacar, sei lá, o Panamá, para não arrumar problema com os nossos irmãos. O Brasil vai atacar o Panamá. Aí, se o Brasil for atacar o Panamá, soldados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste se juntam. Não é só o povo nordestino. Imagina, vai um nordestino acostumado com calor. O Panamá é quente. Aí vamos lá. Mas os irmãos lá do frio, do calor. Temos todos características diferentes, irmãos. Todos. E não era diferente com esse povo aqui. Os cananeus eram diferentes. Isso aqui já dá pano para mão. Já dá para falar um montão sobre essa junção aqui. Mas se tem uma coisa, Jesus estava bem lembrado. Você não pessoas que andam com Deus, sim, a se aproximar dessas pessoas. Você cresça, para que você seja abençoado. Você seja treinado para ser capaz de ser o Senhor. A sua mala, você leva seu legado, aliança. Não esqueça de levar também. Quero dizer uma coisa para vocês: coragem não tem absolutamente nada a ver com a ausência de medo. Coragem está ligada à firmeza, à perseverança.
Quantos aqui já assistiram Tom e Jerry? Isso. Quantos de vocês lembram daquele cachorro, Bulldog, que aparecia de vez em quando no desenho? Do lado de quem aquele cachorro estava sempre? Jerry, do rato. O Jerry vivia correndo do Tom. Quando aquele cachorro aparecia, o que era que ele fazia? Tirava a onda da cara do gato. Por quê? Porque ele era corajoso? Aonde estava a coragem dele? Naquele cachorro. Deus não é um cachorro, irmãos. Você não precisa ter toda a coragem do mundo, você só precisa ter Deus. Como Deus esteve com Josué, você nem precisa ser o mais sortão, o mais bombadão. Você só precisa da coisa certa. Deus Todo-Poderoso esse ano. Outra coisa que eu disse a vocês. Por favor, em nome de Jesus, não vamos mais dar voltas. Não vamos mais dar voltas. Arruma sua Bíblia para andar com ela e para ler esta bendita Bíblia. Ela é sua bússola, ela é seu GPS, ela é seu mapa. Não se afaste dela. Como eu disse domingo, nós estamos em um tempo profético. Cuidado para não estar todo mundo indo numa direção e você caminhando para outra. Cuidado para Deus não estar lhe dizendo, se afaste e você indo para o local. Irmãos, em um tempo profético, procure tomar tempo com o Senhor para alinhar o seu coração e as suas decisões. Descobrir também o nome daquele aparelhinho que você acopla a arma para acertar o alvo. O nome dele é em inglês. Red Dot. É aquele negocinho, aquele canozinho que você acopla a arma. Ele facilita o uso, ele simplifica o alinhamento. Especialmente se o alvo estiver em movimento. Esse aparelho ajuda o atirador a manter o foco, aumenta a precisão, facilita para que você não erre o alvo, não faça que nem eu, que matei um refém ao invés de bandido. A Bíblia diz que o nosso adversário é o diabo. Está escrito em Efésios, no capítulo 6. Seu adversário não são as pessoas. Seu adversário não é o seu marido. Seu adversário não é a sua esposa. Seu adversário não é o seu filho. Seu adversário não são os seus irmãos. Ajuste o seu foco. Coloque a sua precisão, o seu red dot, apontado no inimigo. Ele se move rápido. Ele tem estratégia, ele não é desorganizado, ele sabe exatamente aonde lhe atrair. Não subestime isso. E eu não estou aqui para fazer apologia nem pregar sobre o encardido, o capiroto, canela de taboca, diabo, seja lá como você chame. Não estou aqui para fazer isso. Estou aqui para lhe lembrar. Ele só saberá aquilo que sai da sua boca. Ele observa e ele sabe aquilo que lhe atrai. E não vai demorar para que ele coloque uma armadilha para lhe prender e para lhe derrubar. E ele não vai lhe dar chance de se levantar. Porque ele não tem interesse nenhum em que você seja salvo ou que você prospere. Está pensando o quê? Você brinca de ser crente e o diabo não brinca de ser diabo. Irmãos, antes da pandemia o pastor nos liberou uma palavra aqui do lado. Mas é muito fácil esquecer o que a gente ouve. Sabe o que foi que ele disse? Tenham cuidado com os inimigos internos. Tenham cuidado com os inimigos internos. Eu escuto as pessoas aqui dizendo, tenho saudade dos cultos de quinta-feira. Levanta, era bonito o culto de quinta-feira? Era bonito, irmão, os cultos de quinta-feira? Rafa, como eram os cultos de quinta-feira? Teve um culto, irmãos,
que alguém abriu a porta e correu todo mundo. Eu estou mentindo, queridos, que estavam desde o início. Estou mentindo? Teve um culto que pegaram uma pessoa que se endemoniou na quadra e colocaram na porta, abriram a porta e jogaram o endemoniado dentro. Vocês estão pensando que esses 15 anos aqui a gente não viveu batalhas atrás de batalhas, não? Irmãos, não tenho saudade desse tempo. Agora você pode dizer assim, mas aquilo não acontece mais. Graças a Deus. Porque quem gostava muito disso não ficou uma vez conosco. Não foi à toa que a gente ganhou a fama de caça-diabo. Não foi à toa. Fábio e o Orlando começaram a expulsar o demônio que disse deles até hoje. O Espírito vai com o Jackson. Porque a mulher andou a casa todinha de olho fechado de costas, assim, ó. Você tem coordenação para isso? Pois é, você não foi ver isso. Teve uma outra que o Alberto, irmãos, o Alberto pegou nos cabelos assim do outro que estava e ficou aqui montado. Eu disse, pelo amor de Deus, saia de cima da criatura, você vai matar o irmão. Aí ele que a gente estava aqui esperando você chegar. Eu digo, mas era para amarrar em nome de Jesus, não era para sentar nele, não. De jeito ou de outro, né? Contando isso para a gente rir, mas não se iludam. Quando vocês verem essas manifestações, sabe quem são os que estão se manifestando? Os pequenininhos. Os pequenininhos. Mas os que não se manifestam, sentados nas cadeiras. Esse aqui, batendo assim no pé. E aí você repreende. E você se levanta, toma autoridade para viver. Ensinou aqui. A maior ferramenta de libertação é a e conhecereis quem é a verdade. A maior ferramenta de libertação segue sendo a verdade. É mais eficiente para matar baratas, colocar veneno ou limpar a casa. Recolha o seu lixo e coloque do lado de fora, para que o Senhor dê destino lá na cruz a todos os seus pecados. Não admita viver 2026 debaixo do jugo de servidão de Satanás. Não é, Fábio? Agora é a tua hora de dar o truque. Eu tirei uma dele. Oh, não aceite mais viver debaixo de jugo. O Senhor lhe libertou para que você seja livre e não escravo dos seus prazeres, das suas paixões. Que é isso que você não consegue dominar, esse joguinho maldito que está aprisionando tanto crente. 74% dos usuários dessa bendita, para não dizer a palavra que o Fábio ama, desse tigrinho são crentes. Revoltada. Como assim? Você é aprisionado por um jogo de tigrinho por aposta online. Está repreendido em nome de Jesus. Seja livre. Pelo amor de Deus. Pecado não pode ser um costume. Pornografia, Jesus já pagou um preço por ela. Exponha. Você já ouviu o Glauco ensinando aqui no seminário de sexualidade? Isso só se rompe quando você tem a coragem de expor. Peça ajuda. Já viu lá o testemunho do Terry Crews, o pai do Chris? Ele foi lá e ele disse, entrou no carro e disse, eu era viciado em pornografia. Isso acabou com o meu casamento, acabou com minha vida, com os meus recursos. Não admita mais. Irmãos, curtida de foto de mulher de biquíni, de roupinha.
em 2026, com todo o conhecimento que você tem, você está permitindo que o diabo venha aqui e aprisione. E não se preocupe, porque o fake, ou que ninguém sabe, que ninguém viu, mas você viu. O Senhor tem olhos como chama de fogo, todas as coisas. Irmãs, a gente não anda vendo o homem pelado. É muito difícil, mas acontece. Mas você ouviu o pastor Rubem aqui falando sobre a necessidade de a gente dominar a nossa língua? E ele disse, ou você se cala, ou o Senhor corta a sua língua. Quem lembra de ter ouvido essa frase? Como assim Deus nos tem necessidade de nos dizer a mesma coisa tantas vezes? A gente só repete o aprendizado para o filho que não aprendeu. Ou você corrige o seu filho sem ele ter feito nada de errado. Se há necessidade de nos repetir as mesmas coisas, irmãos, é porque nós não consertamos o que precisa ser consertado. Então, Jesus, coloque dentro da sua mala para 2026 e que esse prumo esteja lançado lá no céu e de lá venha para a sua vida exatidão, venha para a sua vida alinhamento, que você ajuste tudo que saiu do lugar, que você viva alinhado com o céu, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, porque debaixo do governo do Senhor virão batalhas, virão fracassos, virão lágrimas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Josué enfrentou muitas coisas, mas por favor, abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 21, versículo 43. Eu já estou terminando. Diz assim, versículo 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Sucesso. Aquilo que tanta gente corre atrás, você não encontra nos aplausos. Jesus, o ápice do sucesso dele foi: Pai, aqueles que o Senhor me confiou, nas tuas mãos eu entrego, Espírito. Preste atenção com o conceito distorcido de sucesso. Antes do livro terminar, o autor do livro diz: tudo que Deus prometeu e tudo que Deus confiou a Josué para fazer. Francisco diz que Deus ficou saudoso. Deus ficou saudoso. Chegou o seu tempo. Eu gostei quando ele falou isso. Deus ficou saudoso. Porque fez pensar que se Josué, sem o Espírito Santo dentro dele, conseguiu todas essas coisas, será que descobrir coisas para fazer? Comece, permaneça, batalhe, guerreie.
chega até o fim. Irmãos, o texto que eu escolhi para terminar está no capítulo 24. Depois de eles já terem provado do descanso de Josué ter feito o nome dele, está no lugar que o Senhor deu a ele por herança. Perto de morrer, ele reuniu mais uma vez todo o povo. Se, porém, não. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deixa o Senhor em 2025. Sua bagagem para 2026. Levar tudo que o Senhor já providenciou para que você tenha um. Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar batalhas em dificuldades. Isso quer dizer apenas que você precisa somente as pessoas que desejam servir ao Senhor com todas as suas forças, com tudo que Senhor, talvez os meus irmãos precisem de muito mais para viver esse ano. Mas eu sei, Senhor, que se for garantida a tua presença conosco, meu Deus, nós não teremos falta de nada, porque o Senhor é suficiente. Nós somos gratos por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui, mas nós estamos largando, em nome de Jesus, tudo, Senhor, que for preciso largar. Nós queremos abrir mão na tua presença, que o teu Espírito nos vença nessa noite daquilo que nós precisamos soltar para agarrar as coisas maiores que o Senhor tem para nós. Deus Todo-Poderoso, nós não queremos abrir mão das experiências e do ensinamento. Nós queremos que nessa nova etapa que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor mesmo tratou de trazer às nossas vidas e nos acrescentar, nos faça chegar a bom termo e ao lugar onde o Senhor determinou para nós. Senhor, este será um ano de muito trabalho. Aleluia, que bom! Porque no ano de muito trabalho, é também um ano de colher muitos frutos. É um ano de ver a tua boa mão se movendo. É um ano, Senhor, de ver milagres acontecendo. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos clamar. Arranca, Senhor, todas as escamas dos olhos. Quebranta todo o coração endurecido nessa noite, Senhor. Faz, Senhor, com que essa congregação tenha a mente iluminada, Deus. Para que nós possamos caminhar em 2026 com firmeza, com propósito, com direção. Pai, começa por mim, começa pelo Glauco, pelo Bruno, pela Andréa, pelo Fábio, começa por aqueles a quem o Senhor tem escolhido para liderar nessa casa, que nesse tempo de reestruturação, o Senhor mesmo escolha aqueles que o Senhor quer liderar. E como eu disse, Senhor, enquanto nós estávamos aqui na quarta-feira, Senhor, faz a tua vontade de um jeito ou de outro, ainda que seja preciso remover a mim, Deus. Que o Senhor faça tudo aquilo que te apraz e que não hajam impedimentos nem empecilhos aos teus planos. Senhor, põe todas as coisas no devido lugar. Que bom, Senhor, é saber que você é o Deus de todas as coisas, porque o Senhor de todas as coisas sabe e o Senhor pode todas as coisas alinhar segundo a tua vontade. Pai, é só o primeiro dia. Nós te entregamos janeiro.
nós te entregamos a nossa família, nós te entregamos as nossas decisões, nós te entregamos a nossa vida espiritual. Faz nascer dentro de nós fome, sede pela tua palavra, desejo pela tua presença. Faz-nos crescer, Senhor, nessa área e não nos permita arredar o pé daqui para nenhum lugar, se a tua presença não for conosco. Senhor, nosso Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor. Clamamos, venha o teu reino, venha o teu governo, vem, Senhor, e nos orienta os passos e faz tudo aquilo que te apraz. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Levante seus alvos pessoais, queremos orar pelos alvos pessoais.